Tudo bem? Estamos aqui hoje com o pastor Anselmo Dantas. Ele foi um dos ministrantes, do palestrante hoje, trouxe a palavra para nós no Aviva em Umas. E, pastor Anselmo, o que você sentiu? Eu senti algo de Deus extraordinário, foi um mover sobrenatural. Quero saber de você. Como é que foi a experiência de estar conosco hoje? Primeiramente, meu pastor, a paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande poder estar aqui participando deste evento, Aviva em Umas. Louvar a Deus porque chegando aqui, as primeiras oportunidades foi a recepção maravilhosa. Fui tratado com muito carinho, muita hombridade. E o culto, desde o princípio até a conclusão, foi marcado por um mover de Deus. Um mover de Deus sobrenatural. Encontramos uma igreja viva, uma igreja acesa, desde o louvor, um louvor teocêntrico, que adora exclusivamente a Deus, nada de egocentrismo, mas Deus no centro de todas as coisas. E a palavra fluiu com muita naturalidade, sobrenaturalidade também e espiritualidade. Pastor Anselmo, e o tema Aviva em Umas, nos dias finais da Igreja na Terra, nós estamos vendo muitas coisas a respeito sobre o avivamento, sobre a volta de Jesus. Qual a importância que o senhor vê em tratarmos o avivamento para fortalecer a Igreja nesses últimos dias na Terra? O que eu tenho de experiência por avivamento é um texto que João mostra para nós no Apocalipse, capítulo 4, quando ele viu uma porta aberta no céu e ele entra e ele vê que lá existem os anciões que estão continuamente, ininterruptamente adorando, constantemente, e adorando aquele que está sentado no trono. E eu entendo que avivamento é isso. Avivamento não é pular, não é correr, não é saltar, mas é estar constantemente diante daquele que está no trono, se conservando diante dele. E é um tema propício, porque o que a igreja do século XXI no Brasil precisa é desse avivamento. Não é um avivamento com conteúdo de movimento, mas é um avivamento de essência, onde se apresentam os frutos da permanência na presença de Deus, os frutos do louvor, da adoração e da vivência diante daquele que está assentado no trono. Pastor Anselmo, você falou na ministração que quem anda com Deus não é normal. É diferente do normal, do natural. Por que isso? Pastor, a vocação que Cristo faz para nós é para sair da atmosfera natural, do cotidiano, das coisas da terra, para viver um contexto celestial. Paulo disse aos Colossenses a seguinte expressão: buscai as coisas de cima. E Paulo não disse só buscai, Paulo disse também pensai nas coisas do alto. Então é interessante, porque se você anda na terra vislumbrando o horizontal, você é natural. Mas se você anda na terra buscando o vertical, buscando as coisas do alto, então nós não somos normais. Os normais vão ficar aqui, padecendo na mão do anticristo, falso profeta, mas quem crê no sobrenatural, a qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja vai subir. Eu acho interessante aquela parte que o senhor fez a ilustração de comparando Atos dos Apóstolos com o sobrenatural. Foi sensacional. Extraordinário, pastor, extraordinário. Atos dos Apóstolos, ele é um livro que mostra para nós não só a atividade dos apóstolos, mas sim a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E eu tenho certeza que Atos dos Apóstolos não acaba só no capítulo 21, não é isso, do livro? Mas ele continua. A igreja continua agindo e se movendo pela ação do Espírito Santo. Ora, as línguas se repartiram como que de fogo. É extraordinário. A Bíblia diz em Atos 4, no culto a gente foi até o capítulo 3, mas em Atos capítulo 4, a Bíblia diz que a igreja orava e o lugar tremia. Então havia um tremor na terra quando a igreja orava. Então isso não é normal. Hein, pastor? E o senhor também falando sobre o livro de Atos, e é interessante nós observarmos que
Atos é a parte prática do que Cristo nos pediu. Então ele ensinou os discípulos e a partir de Atos os discípulos vão colocar em prática aquilo que ele havia pedido e solicitado. E hoje nós tivemos a presença, o mover do Espírito Santo, a ministração, eu creio que se fosse falar com qualquer pessoa que estava aqui hoje, poderia passar a madrugada inteira ouvindo tranquilamente. E a alma sai regozijando, o olho sai ardendo de tanto chorar na presença de Deus. E ali é o fortificar para nesses dias nós colocarmos em prática aquilo que é pedido no livro de Atos. Muito forte, é verdade. O livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente começa a ler toda a Bíblia, né? A gente, pela fé, se envolve nos fatos, nos ocorridos, nos acontecimentos. E o livro de Atos, ele nos empolga mais porque é o livro pós-ascensão de Cristo, né? Porque uma coisa é quando Cristo está na terra com discípulos, agindo. Outra coisa é cumprindo agora a prática, porque Jesus já não está mais com eles, né? Envia o Espírito Santo, então é algo extraordinário o livro de Atos. Pastor, o senhor falou sobre a viúva de Naim e eu achei interessante que foi assim que o senhor falou que ela não tinha expectativa de voltar para casa. Mas pelo fato de Jesus estar no caminho dela, trouxe para ela essa esperança de volta para casa. Isso, a herança ela é perdida após a morte do marido, né? E o filho, ele era a garantia para que ela continuasse com a herança ou com a herdade do seu esposo. Como ela perde o filho, ela perde todo o contexto que foi deixado pelo seu marido. E a única esperança que ela tinha era aquele filho. Então, é por isso que a Bíblia diz que ela chora, e é um choro, eu acredito que demasiado, é um choro constante. E ela tinha todas as razões e motivos para chorar, porque ela perdeu não só o filho, porque a Bíblia diz que filho é herança do Senhor, né? Quem tem um filho tem uma herança da parte de Deus. Filho é a continuidade da sua história, né? Por isso que Abraão, ele almejava ter um filho. E quando Isaac nasce, Isaac é comparado como risada, né? O nome de Isaac quer dizer risada, risos, né? E a Bíblia diz que Abraão deu tudo que tinha para Isaac. Tudo que ele tinha, Abraão depositou em Isaac. Porque o desejo de um hebreu ou judeu era que a sua descendência continuasse no filho. Então, quando ela perde o filho, ela perde a linhagem, ela perde a descendência. Mas aí Deus visita o seu povo, né? Jesus foi ali para restituir de volta. E o interessante nessa passagem da viúva de Naim, e aí fazendo um link com a questão do sobrenatural, todo mundo que conhece biblicamente, historicamente, o judeu, o hebreu, jamais tocaria em algo morto. E aí isso seria o natural. Aí Jesus vem no sobrenatural, toca e diz, para, não chores, e que a partir daqui tua história muda. Verdade. É uma coisa bem interessante quando você olha pela perspectiva do sobrenatural. Ele saiu do que era natural e padrão para todo mundo daquela época. É que na cultura o judeu não podia tocar em defunto. O judeu não podia tocar em um corpo que já não tinha mais vida. E Jesus quebra o protocolo porque Jesus, de fato, ele cumpre o costume e a regra, né? Mas ele toca no esquife. E poder de Deus tem endereço, irmão. Poder de Deus tem endereço. Jesus toca no esquife e o poder não fica no esquife. Passa para o menino. O interessante é que, em vez de Jesus se contaminar, é o toque de Jesus que influencia na vida do menino e traz ressurreição. Meu Deus, é forte. É um texto muito sobrenatural. Um texto muito sobrenatural. A gente pregou uma mensagem no púlpito hoje, e aqui no podcast já está saindo, fluindo mais, né? Está fluindo mais. Pastor Anselmo, gostaríamos de que o senhor deixasse uma palavra para aqueles que não puderam, por algum motivo, estar aqui ontem, não tiveram hoje. E assim como ontem, no final do culto, na entrevista do pessoal da mídia, eu falei, quem não veio, perdeu. Quem não veio hoje, perdeu dobrado. Então,
qual que é a recomendação para o senhor, para aqueles que não vieram hoje, estar conosco amanhã? Meus irmãos, ontem, pastor Sinomar, né? Alves, veio, eu tenho certeza que foi algo sobrenatural, um grande expoente da palavra de Deus, pregador que eu respeito, tenho um carinho muito grande, não conheço pessoalmente, mas já acompanho pelas redes sociais, e eu tenho certeza que foi um culto sobrenatural, poderoso. Para os que vieram hoje, eu deixo a palavra que Paulo disse à igreja de Corinto: sejam firmes, constantes, sempre abundantes, não quebre esse elo, continue e venham amanhã. Encerramento, não é isso? E eu tenho certeza que amanhã, com o pastor Moisés Leopoldino, um grande amigo, vai ser porção dobrada, né? Eu creio que Deus vai usá-lo com muita impetuosidade, como tem usado, com muita autoridade e uma profundidade nas Escrituras. Pastor Moisés, ele é muito profundo e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas amanhã nesse lugar. Amém. Pastor Anselmo, queremos agradecer pelo carinho de estar conosco, ter nos atendido, e que Deus possa continuar te abençoando e que a mão de Deus seja sobre sua vida, viu? Muito obrigado, pastor.